Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem nos assentar. A gente vai ler um pouco para a gente não pode ficar sentado mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, todas as vezes que Deus me permite trazer a palavra dele, refletir sobre ela, geralmente ela vem com um tema. Graças a Deus por isso. Eu acho que quase todas as palavras que o Senhor já me trouxe assim, separadas, bonitinhas, numa hora eu quero listar elas. E hoje Deus me trouxe, já tem algum tempo que Deus me trouxe algumas palavras desse mesmo tema, mas a de hoje foi um pouquinho diferente. Aleluia, Jesus. O tema da mensagem de hoje, que eu gostaria de refletir com os irmãos, é a promessa do Senhor e a manutenção da mesma. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 32. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, que a gente vai ler um texto grande. 2 Crônicas, capítulo 32, do 1 ao 8. Glória a Deus. 2 Crônicas 32, do 1 ao 8. Amém. Os irmãos encontraram? Amém. Vou estar lendo, os irmãos acompanhem suas Bíblias. O título da minha diz: Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e com seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tamparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Aleluia. Irmãos, partindo do começo, a história de Ezequias não começa com esta batalha, não começa com esta peleja contra o rei da Síria. Os irmãos importam se eu ficar sem o microfone? Não. É porque eu gosto de mexer as mãos enquanto eu falo. Ezequias, a primeira história dele, o ponto de partida dele não começa com Ezequias, não começa nessa peleja. Ezequias foi um dos muitos reis que Judá teve. Ele foi o 13º rei de Judá. Mas por que ele foi o 13º rei de Judá? Se a gente voltar um pouquinho antes, um tanto antes, porque são 13 reis, né? A gente vai chegar em Salomão. Quem foi Salomão? Foi filho de Davi. E a promessa de Ezequias, que ele recebe por intermédio dessa peleja, começa em Davi. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem aqui comigo 2 Samuel 7, do 12 ao 17. Os irmãos podem ficar tranquilos que eu vou ler aqui e os irmãos só acompanham, amém? 2 Samuel 7, do 12 ao 17. Amém. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino.
este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e açoite de filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi teve os seus pecados, seus problemas, mas ele em nenhum momento se afastou do Senhor. Davi, ele cometia suas transgressões, seus erros, ele se achegava ao Senhor, ele corria para o santuário. E até quando ele tentava esconder, Deus falava: vem cá, nós vamos conversar cara a cara. Mandava o profeta lá na sala do trono e ia assim, assim, assim. E Deus sempre tratava com Davi e Davi se arrependia verdadeiramente. Por conta dessa atitude de Davi, Deus fez uma promessa para ele, que o quê? Sempre um de sua geração, sempre um de sua casa, estaria à frente do povo de Deus. Os irmãos entendem a responsabilidade? Antes do povo de Israel ter reis, era Deus o rei deles oficialmente. Por isso que o tabernáculo, a tenda, andava no meio do povo, porque Deus tinha o ímpeto, a vontade de habitar no meio do povo dele. Só que por falha humana, o povo quis para si um rei, como as outras nações tinham. O povo tinha medo da presença do Senhor, como a gente via ali o povo andando no deserto, e falava: não, Moisés, vai tu e conversa com Deus. Então eles tinham um certo receio de se aproximar de Deus, e isso afastava esse povo de Deus. Quando Moisés morreu e ficou Josué, e após Josué, a terceira geração já se esqueceu dos ensinamentos que foi dado por Moisés antes de seu falecimento. E após isso as pessoas queriam para si um rei. E Deus foi misericordioso que, mesmo com o coração das pessoas sendo de certa forma duro, sendo, como a Bíblia fala muitas vezes, de dura cerviz, o coração do homem gosta desse sofrimento, Deus trouxe para aquele povo juízes que agiam de misericórdia para com aquele povo e reis que agiam de misericórdia com aquele povo. Porém, a partir de Roboão, que foi neto de Davi, e Ezequias, neto de Roboão, porém, a partir de Roboão, houve-se uma divisão. Israel, que era o povo eleito que é o povo eleito de Deus, teve um problema com Roboão por conta da sua cabeça dura, se é assim que eu posso dizer. Muitas das vezes, irmãos, quando a gente está passando por problemas, quando a gente está passando por dificuldades, quando a gente encontra muros, e eu não estou falando de muros físicos, mas coisas que dificultam a nossa trajetória, a gente tende primeiro a conversar com quem está do nosso lado, sem se atentar se essas pessoas são verdadeiramente aquelas que nós devemos nos aconselhar. Se são pessoas que têm a mesma fé que a gente, se são pessoas que acreditam no mesmo que a gente. Roboão se aconselha com os príncipes mais novos e ignoram o conselho dos mais velhos. Por conta disso, Israel se separa. Israel se separando, fica o reino de Judá e o reino de Israel. Porém, o reino de Israel, desde que se separaram, passaram a servir outros deuses. Porém, o reino de Judá, que era da casa de Davi, permanecia com alguns reis que, mesmo às vezes se afastando, no fim voltavam para Deus, ou Deus ia lá e tirava um rei que era perverso e colocava um rei que tinha alguma afinidade com ele. Amém. Ezequias foi esse rei. Ezequias foi filho de Acás. Se a gente pegar aqui na passagem que fala sobre quando Ezequias assume o reinado, vai falar o seguinte: naquele tempo, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto Davi seu pai. Segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Diferente dos outros reis que se afastavam do Senhor e seguiam os deuses de outra nação, Ezequias tinha consciência da sua identidade com Deus. Ele tinha consciência de quem era realmente o Deus dele, de quem ele realmente deveria servir.
Por conta disso, ele quebrou os altares que eram dos deuses do homem, ele derrubou os postes ídolos e foi o único, depois de 13 reis, que teve a coragem de destruir os altares que ficavam nas colinas, que é os altos. Por conta disso, Deus se agradou do coração de Ezequias, porque ele fez o que ninguém fez antes dele. Mesmo tendo outros reis, que foi Uzias e Jotão, que eram reis que faziam o que era reto perante o Senhor, mas negligenciavam algumas coisas. Eles não iam lá derrubar os altares, eles não iam a outras cidades falar, ó, nós agora somos firmes com Deus, estamos todo mundo focado e firmados no mesmo credo. Ezequias foi o primeiro rei, depois de 13 reis, que fez isso. Por isso que quando a gente lê a passagem lá no 32, fala, depois destas coisas e desta fidelidade. Antes de Ezequias passar pela sua primeira provação, ele reestruturou, se assim eu posso falar, o altar do Senhor. Ele reestruturou a casa do Senhor. Ele reestruturou a fé do povo, que era sobre a liderança dele no Senhor. Tanto que se a gente for ler do 29 até o 31, a gente vai ver que Ezequias manda abrir as portas do templo, manda procurar o sacerdote e os levitas e manda que eles se santifiquem, ele manda santificar o templo, ele quebra os altares dos ídolos, ele quebra os postes dos ídolos e ele manda pessoas por toda Jerusalém para poder falar, ó, nós somos agora povo de Deus, nós vamos refazer a aliança com Deus, nós vamos novamente nos achegar a Deus, porque ele sabia que aquilo era o correto, ele se apegou aos passos de Davi, por isso que fala Davi, o seu pai, porque ele teve como referência quem era bom. Ele não teve como referência o próprio pai, que seguiu o caminho das pessoas que Deus tirou do caminho deles, que era o povo inimigo. Essa promessa que Deus fez a Davi, a gente pode dizer que ela meio que, não vou dizer que ela oscila, porque a palavra do Senhor, ela não faz curva, ela não volta atrás. Mas cabe a gente, cabe a nós como povo de Deus, tomar ou não posse dessa promessa. E tanto que lá na promessa o Senhor fala, e eu serei por pai desse povo, serei por pai desse rei, e se ele transgredir as minhas leis, ele será açoitado pelos homens e pelos filhos dos homens. Que é o que acontece com os reis quando eles se afastam do Senhor. Quando eles negligenciam as leis e as regras que o Senhor estabelece para aquele povo. E por que eu estou falando sobre isso? Porque existem coisas, irmãos, que só eu posso fazer. Existem coisas que só você pode fazer. Não adianta a gente esperar o milagre alcançar a nossa vida, porque a gente fala, eu não correrei atrás de bênçãos, mas elas correrão atrás de mim. Mas como as bênçãos, como as promessas do Senhor vão me alcançar se eu não estou em movimento? Se eu não estou fazendo o que é reto perante o Senhor, se eu não estou verdadeiramente voltado para o que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. Quando Ezequias assume o reinado, a primeira coisa que ele faz é andar. Ele não fica parado na situação em que ele estava. Ele não fica parado na mesma situação de erro que ele viu em reis anteriores. Ele decide caminhar em direção àquilo que o Senhor tinha prometido ao povo dele. Ele decide novamente sacrificar ao Senhor, ele decide novamente oferecer oferta, ele decide santificar aquele povo, aquela casa, aquele lugar, somente para o Senhor. Não há ali divisões, não há concessão, não há meio termo. Ele edifica aquele lugar ao Senhor. E por isso que o Senhor é com ele na peleja dele. Aleluia, glória a Deus. Quando o Senhor permite, porque é permissão do Senhor, que Senaqueribe afronte a Ezequias, a gente pensa, nossa, então se levantou porque ele estava fazendo correto, como a irmã falou. E porque se ele tivesse ficado na mesmice, aquele povo teria padecido por outras mãos, teriam padecido por conta da ira do Senhor. Porque aquele povo já tinha se afastado tanto do que o Senhor havia... O Senhor tinham se afastado tanto do que o Senhor tinha desejado e planejado para eles, que o Senhor se irou contra aquele povo. E não foi somente uma vez.
Porém, quando o Senhor viu o que Ezequias fez, o Senhor voltou novamente a reacender a chama da promessa na vida dele. Por quê? Porque aquele povo é um povo eleito. Nós, como igreja do Senhor, somos um povo eleito. E se a gente permanecer no caminho do Senhor, consertando os nossos caminhos, afastando daquilo que não é do Senhor e fazendo o que somente nós podemos fazer, que é fechar as brechas, tampar os buracos, reerguer os muros, reestruturar a nossa fé, a gente vai alcançar, as promessas do Senhor vão nos alcançar e nós vamos poder vivenciar isso em nossas vidas. Glória a Deus. Uma coisa muito comum que acontece na vida de todo cristão, quando ele passa por peleja, é ele querer parar. Desse jeito, papai. E quando ele, aí nós temos, eu falo assim, na minha visão, a gente tem alguns tipos de cristão. Tem o cristão que quer parar, tem o cristão que quer ir enfrentar a peleja no próprio braço, e tem um cristão que não tem reação para nada. Não é que ele nem está parado, nem está andando, ele só não entende o que está acontecendo. Ezequias, ele teve atitude de líder, mas ele também teve atitude de alguém responsável por um povo. E por que eu estou trazendo isso? Porque nós, como cristãos, nós somos responsáveis pela nossa vida com Deus, mas somos responsáveis pela vida daqueles que estão ao nosso redor, sejam nossos filhos, sejam pessoas que a gente ganhou para Jesus, sejam pessoas que a gente lidera em algum cargo, em algum ministério. Nós somos pessoas que temos um propósito, que temos um porquê. E nós temos que agir conforme isso. Quando Ezequias viu essa situação bater a porta da casa dele, ele não esperou, ele não ficou parado. O que estava nas mãos dele, como rei, para fazer, ele fez. Ele se aconselhou com seus príncipes. Quem eram os príncipes dele? Eram pessoas sábias, chefes de casa, chefes de família, que podiam dar conselhos de sabedoria para ele. E ele pensou, olha, nós temos fontes, nós temos água em abundância. Não convém que o nosso inimigo venha, se acampe ao nosso redor, na porta da nossa cidade, e a gente deixe fonte de água disponível para ele, deixe maneira dele sobreviver. O que a gente vê com isso? Que a primeira brecha ele fechou. Ele não deu espaço para que as oportunidades e os pratos e as condições do inimigo prevalecessem sobre aquela situação. O que ele como rei podia fazer para evitar que aquilo durasse mais tempo, ele já começou fazendo. Se esse povo precisa de água para viver, aqui eles não terão. Se o pecado tem oportunidade na minha vida, eu não vou onde que ele tem oportunidade. Se eu tenho problemas com vídeos, com jogos, com músicas, com conversas, com fofoca, eu vou me afastar. Porque se eu alimento isso, eu estou dando oportunidade para que aquilo cresça na minha vida e vença a peleja. O que é a nossa peleja? Alcançar a salvação. Quanto mais oportunidades nós impedimos o inimigo de ter, que está nas nossas mãos, é claro, que está nas nossas mãos, mais, não vou dizer que é mais fácil para Deus, porque não existem impossíveis para Deus, mas mais fácil é para nós suportar até o momento em que a vitória do Senhor irá nos alcançar. Glória a Deus, aleluia. A segunda coisa que esse rei fez, ele não se assustou. E se a gente for ler na palavra, a gente vai ver que mais para frente dá a parecer que ele se assustou, mas ele não se assustou. Por quê? Por que eu digo isso? Este rei ergueu muros, consertou muros e edificou torres. Quem de nós, no meio de uma peleja, no meio de uma luta, tem o ímpeto de ainda construir algo, tem a vontade de querer fazer algo crescer? Quem de nós, e eu estou falando isso de mim, irmãos, recentemente eu passei uma luta e eu comecei a fazer caminhada. Por quê? Eu falei, Senhor, eu não tenho condições de ficar parado. Se eu ficar parado, a minha mente vai querer fazer coisas que eu não quero fazer. E a minha peleja, irmãos, era um tanto quanto complicada. Envolvia pessoas que queriam tirar minha vida sem propósito. E eu falei, Senhor, vou caminhar. Nessa peleja, irmãos, eu fiquei 6 meses, eu e minha esposa ficamos 6 meses fora de casa. Nesses 6 meses, todo dia eu caminhava 5 quilômetros. Eu tinha 5 coisas que eu estava pedindo para Deus. A cada quilômetro era uma oração. Eu falei, Senhor, o que eu consigo fazer neste momento é caminhar. E eu não posso caminhar ao redor da minha casa. Então eu vou caminhar aqui e vou orar aqui. Porque eu preciso de uma resposta do Senhor.
E graças a Deus, Deus respondeu. Aleluia. Irmãos, eu posso falar tranquilamente que é muito difícil construir algo em oração, construir e edificar algo no meio de uma peleja, mas nós não devemos temer. Nós não devemos desistir do que o Senhor nos prometeu. Mesmo que seja assustador, nós não devemos retroceder. Se o Senhor fala, continue a orar, continuemos a orar. Se o Senhor fala, vá adiante, iremos adiante. Se o Senhor fala, jejuai, jejuaremos. Se o Senhor fala, para, nós vamos parar. Glória Porque a Deus, nós não aleluia. daremos um passo, nós não avançaremos um centímetro sem a presença do Senhor. Nós não podemos andar sem a permissão do Senhor, mas desde que o Senhor nos mande continuar a marchar, nós temos que marchar, nós temos que construir, temos que edificar. E isso na presença do Senhor. Após esse rei fazer muros, consertar muros e construir torres para a defesa da cidade, ele manda chamar o povo e fala, não nos desanimamos, não nos desanimemos, não vamos desistir, não deixe o temor e o medo entrar em nossos corações. Eu estou parafraseando, irmãos, porque não fala exatamente o que ele falou com todas as palavras, mas dá a entender que ele trouxe palavras de ânimo àqueles que dependiam dele. E falou, mais forte e poderoso é o que está conosco. Eles vêm contra nós contra o braço de carne, mas nós temos o Senhor Deus. O Aleluia. Senhor Deus dos exércitos, o Senhor Deus de nossos pais. Ele confiava plenamente no Senhor e a fé dele estava edificada no Senhor. E é interessante porque a gente vê a cristalização dessa fé aqui, mas ela foi exercida durante um período enfrentando a própria casa dele, o próprio povo. Porque o povo estava tão sedento e satisfeito pelo pecado que o povo já não tinha mais interesse de adorar a Deus. A gente pode ver que ele manda reabrir as portas do templo, ou seja, a casa do Senhor estava fechada. Ele enfrenta essa primeira situação. Ele vai nos sacerdotes e nos levitas, que eram pessoas que desde o princípio deveriam ser santas e estar preparadas a todo momento para servir ao Senhor, e fala, santificai-vos, porque as pessoas não estavam prontas para poder exercer sacrifícios ao Senhor. Então ele vem desde o começo do reinado dele, degrau a degrau, tijolo a tijolo, construindo uma fé firmada em Deus, a ponto da fé dele já ser tão, não vou dizer grande, mas objetiva e cristalina. Ela é quase palpável, quase tocável, porque já não é mais só para ele, é para ele e o povo a qual ele lidera. Não vamos temer porque o Senhor está conosco. E outra coisa extremamente importante, ele prepara o povo para a peleja. Ele tinha condições de ganhar, irmão? Ele como homem? Não tinha. Aquele rei, o rei da Síria, Senaqueribe, ele já vinha de grandes vitórias. Tanto que ele manda uma carta para Ezequias falando, quem é você e quem é o seu Deus que vai te livrar? E ele confronta o povo a qual Ezequias tinha dado palavras de ânimo. Fala, por acaso é Ezequias que está iludindo vocês? É ele que está dizendo para vocês confiar no Deus que vocês têm, sendo que eu já venho de grandes vitórias, mas isso tudo é permissão do Senhor, para que o povo reconhecesse que só o Senhor era Deus na vida deles, que só o Senhor poderia prover socorro e vitória. Ezequias faz tudo o que um rei pode fazer. Ele prepara, ele edifica, ele destrui o povo e ele se municia para uma guerra. Porém, ele exerce o principal, que é a fé. Aleluia. Quando estava tudo preparado para a peleja, ele mandou que consultassem a ele. Deus maravilhoso. E agora eu não vou achar o nome do profeta. Elias? Não. Vou achar, irmão. Só um minuto. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Glória a Deus. Ele falou bem no final dele. Isaías. Ele manda consultar o profeta Isaías. Isaías, profeta, pode ficar tranquilo que essa peleja é do Senhor. Essa luta não é sua. Eita, glória. E em vez do rei descansar,
ele recebe literalmente a carta, porque até então as pessoas vinham até as muralhas e ficavam ofendendo o povo de Deus. Só que a afronta chegou a um nível tão grande que mandaram carta com o que estava sendo dito às afrontas. E Ezequias foi de muita sabedoria. Ele não perdeu a fé, ele não se estremeceu, ele não perdeu a cabeça. Tudo o que estava feito, o que podia ser feito, ele fez. Só que ainda faltou uma coisa. Quando ele recebeu a carta, ele foi para a casa do Senhor. Ele foi para onde, lá no começo do reinado dele, ele mandou que preparassem. Ele foi para onde ele sabia que o nome do Senhor e a presença dele estavam. E ele não chegou lá como um qualquer, não chegou lá humilhado, não chegou lá e falou: Senhor, este lugar é seu e é o seu povo. E esses que vêm afrontar o seu nome. Ele abre a carta perante o altar do Senhor. Eu vou ler aqui para os irmãos, é no 2 Crônicas. Segunda Reis. Aqui, ó. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles. Porque deuses não eram, senão obras de mãos de homem, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. 2 Reis 19, do 14 ao 19, para aqueles que quiserem ler posteriormente. Ele não temeu, ele não se estremeceu. Já estava tudo preparado, o que ele podia fazer, ele fez. Senhor, não é o meu nome que está sendo julgado aqui. Senhor, não é eu como rei que estou sendo julgado aqui, mas é o nome do Senhor que está sobre essa cidade, é o nome do Senhor que está sobre essa casa. Senhor, eu sei que o Senhor todas as coisas pode, não existem impossíveis para ti. Livra-nos, traga o livramento. E assim o Senhor fez. O Senhor, se os irmãos quiserem ler posteriormente, é muito bonito. 2 Reis 19, do 20 ao 34, que é onde Deus responde a Ezequias, por intermédio do profeta. Deus sabia o que Ezequias estava passando. Deus viu ele erguer os muros, Deus viu ele tampar as fontes, Deus viu o povo muito provavelmente ficar com medo e ele trazer ânimo novamente ao povo. Deus viu ele preparar escudos, espadas, Deus viu ele se preparar para a guerra. Em nenhum momento os olhos do Senhor se afastou daquele povo ou daquele rei. Mas no momento certo e na hora certa, o nada foi material para o impossível na vida de Ezequias. Foi material para o impossível na vida daquele povo. Porque eles não tinham condição de pelejar, eles não tinham condição de vencer aquela guerra. Mas o Senhor Deus dos exércitos tem condição. Aleluia. O Senhor Deus dos exércitos nunca perdeu uma peleja, nunca perdeu uma guerra. Não existe uma situação onde você vai ver falar que Deus saiu frustrado, que ele saiu vencido. Porque o nosso Deus é Deus de impossíveis. Aleluia. É Deus de possíveis e impossíveis. Só que o possível, o que está à nossa frente como ser humano, somos nós que temos que fazer. O que é possível para nós fazer e nos preparar, para nós edificar a nossa fé, fechar as brechas, estar na presença do Senhor, orar, consagrar, somos nós que temos que fazer. Deus não vai virar para nós e consagrar a gente. Porque cabe a nós nos santificar, e eu estou falando de consagrar, irmãos, no termos de estar na presença do Senhor, tá? Não em questão de unções e afins,
Mas cabe a nós estarmos mais íntimos ligados a Deus. Cabe a nós nos separarmos e estarmos na presença dele. Cabe a nós virmos à casa do Senhor e entregar para ele as nossas lutas e as nossas dores. Aleluia. Porque Deus vai ouvir a gente de onde a gente estiver. Mas quão bom é que os irmãos vivem em união. Olha que lindo da parte de Ezequias. Ele podia, como um rei egoísta, tomar suas próprias decisões sem consultar ninguém e aquele povo iria perecer. Mas antes disso ele consultou os sábios, consultou os príncipes, consultou os profetas, trabalhou unido porque o povo ajudou ele a fazer o que deveria ser feito e esperou em Cristo, esperou em Deus. E o Senhor entregou a vitória para ele. Se a gente for ler aqui do versículo 35 ao 37 de 2 Reis 19, vai dizer: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E a Esar-Edom, seu filho, reinou em seu lugar. Irmãos, por um povo, por uma nação, por uma cidade que estava cercada, Deus feriu 185.000. E eles não precisou levantar um dedo. Aleluia, Jesus. A peleja, a luta, a batalha, não é sua, ela é do Senhor. Aleluia, E Jesus. você é filho e servo do Senhor. Não permita que as coisas do mundo, que as situações cotidianas te façam esquecer de quem você é. Tenha consciência da sua fé, tenha consciência do seu posicionamento em Deus, tenha consciência de que sua fé firmada em Deus, você alcançará grandes vitórias e sem precisar pelejar, você precisa resistir. Glória Você a Deus. precisa se manter firme e caminhando. Aleluia. Não pare no deserto. Não sente esperando que as promessas de Deus vão te alcançar, porque se você parar, elas também pararão. Porque para te alcançar, você tem que estar em movimento, você tem que estar fazendo algo, você tem que estar indo de encontro a Cristo. Você tem que estar em busca da sua salvação. Ah, meu Deus. Glória a Deus. E para concluir, como eu disse anteriormente, passei por uma peleja com a minha esposa, juntamente com a minha esposa, e nós ficamos fora de casa 6 meses. Para o homem, para as pessoas que estavam ao nosso redor, teve todo tipo de proposta, de confronto, para ajudar a gente a agredir outras pessoas e tudo mais. E em todo momento eu mais minha esposa recusava. E um dia minha esposa me questionou: amor, e se? Eu falei: amor, se Deus não agir, então a minha fé até hoje foi em vão. Se Deus não entrou na nossa peleja, nós não estamos servindo verdadeiramente ao Deus que nós servimos. Nós temos que ter a fé e a certeza de que não estamos agindo por impulsos humanos, mas que estamos agindo na presença do Senhor. Aleluia. E a vitória chegou. Deus nos alcançou, a vitória do Senhor nos alcançou e Deus entregou para a gente. A gente acordou numa quinta-feira, foi na quinta-feira, e a razão de nossos problemas, simplesmente, irmãos, como aqueles testemunhos que a gente sempre costuma ouvir em rádio, televisão, pegou o seu caminhão de mudança e foi embora. Glória a Deus. A gente não Aleluia. levantou um dedo, a gente não encostou um dedo, a gente simplesmente orou. E, irmãos, não foi fácil, porque muitas vezes a gente lê a palavra do Senhor, a gente lê os textos e a gente fica assim: não, mas se o irmão fez isso, eu consigo. Até a hora que a gente realmente tem que testar a nossa fé. Por isso que tem aquele texto que fala: antes eu conheci o Senhor somente de ouvir falar. Hoje eu conheço porque eu ouvi face a face. Aleluia. Quando a gente passa por prova, quando a gente passa por peleja, a gente tende a desanimar. Mas, irmãos, não desanime. É nesse momento que a nossa fé se cristaliza, é nesse momento que as raízes do que nós acreditamos se fortificam em nossas vidas. Mesmo sendo fracos, mesmo sendo pecadores e muitas das vezes querendo parar e desistir, o Senhor não desiste da gente. Aleluia, Então, Jesus. Glória a cabe a Deus. nós persistirmos para que possamos prosseguir. E muitas das vezes, irmãos, a gente vai estar cansado.
E Deus vai nos carregar. E tudo bem. Muitas das vezes a gente vai estar angustiado. Irmãos, e está tudo bem. A gente vai estar abatido. E está tudo bem. Glória A gente tem uma má postura como os cristãos, de achar que a gente é inabalável, de achar que a gente é invulnerável, de achar que a gente não pode ter fraquezas. Mas os maiores profetas, os maiores homens de Deus tiveram suas lutas, tiveram suas dores, mas eles não desistiram. Teve profeta que pediu a morte, teve profeta que fugiu do Senhor, mas nem por isso eles desistiram do que Deus tinha proposto para eles. Eles apanharam, sofreram, e tudo bem. O importante é não desistir do objetivo principal. Glória a Deus, não aleluia. desistirmos da salvação. O importante é não desistirmos de caminhar com Cristo. Porque nós não temos força, nós somos fracos, nós somos falhos, mas o Senhor é perfeito. Aleluia. A força do Senhor se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Não que o Senhor precise de algo para se aperfeiçoar, porque Ele já é perfeito, mas ela se demonstra no momento em que nós não conseguimos caminhar. Irmão, não desistamos da fé, não desistamos do propósito, permaneçamos firmes em Cristo. Vamos Glória a passar Deus, as aleluia. lutas, vamos sofrer, mas Cristo nos trará a recompensa. Aleluia. Cristo nos trará a vitória. Aleluia, O Jesus. importante Louvado seja o é, nome do Senhor. naquele último dia, naquele grande dia, Ele fala: passai à direita. Você alcançou a salvação, você chegou no ápice de toda a sua jornada, que você chegou em tudo aquilo que você almejou, que é viver eternamente com Cristo. Aleluia. Irmãos, eu espero que essa palavra tenha falado com vocês. Glória a Fico Deus. grato por estar aqui hoje, pelo convite, aos pastores que me convidou, a irmã Lé, que lembrou de mim. Glorificado seja Deus por este dia e por este momento. Estou aqui sobre a Aleluia, Jesus. autorização dos meus pastores, só para falar com os irmãos. Eles mandaram abraço, falaram que a paz esteja convosco. Amém, Jesus. E no mais, eu louvo e agradeço a Deus e louvo e agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém.